Salve acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Jurisprudência Tributária Facilitada. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no módulo, dentro do nosso módulo aí de IPI, né? Então a gente está aí estudando aí os impostos de competência federal, né? Já estudamos aí o imposto de renda, né? A gente tem um módulo próprio aí na nossa plataforma para estudar os entendimentos jurisprudenciais do imposto de renda. Agora a gente vai começar a estudar aí os principais entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores sobre o IPI. Pessoal, a gente vai começar aqui comentando uma importantíssima decisão aí do STJ, né, proferida pela primeira sessão no âmbito de um embargo de divergência. Então havia uma divergência ali na primeira sessão, né, entre a primeira e a segunda turma, e aí esse processo foi levado aí por meio da interposição de um embargo de divergência, foi levado aí para a primeira sessão aí do STJ a decidir o tema. É sobre o quê? É sobre roubo e furto. Então, eu tenho aí uma indústria que vende aí um produto, né? O IPI incide sobre produtos industrializados. Então, uma indústria foi lá, produziu um produto e vendeu para uma outra indústria ou para uma loja, né? Para uma outra empresa que vai vender ou vai utilizar esse produto para produzir um outro produto. Então, houve a venda desse produto industrializado. E aí, o que aconteceu? Esse produto industrializado saiu desse estabelecimento industrial. E aí, saiu desse estabelecimento industrial até que, até na via de... na via aí até esse produto chegar no estabelecimento remetente, né? No estabelecimento adquirente, aquele que adquiriu a mercadoria, ocorreu um roubo, um furto. Então, essa operação de compra e venda, né, ela não se consumou, ela não se concretizou, ocorreu um roubo aí no meio do caminho. E aí aqui a gente tinha duas linhas de entendimentos totalmente distintas. O entendimento profisco, que entendia, não, o fato gerador aconteceu na saída do estabelecimento industrial, então o fato gerador aconteceu. O fato de ter ocorrido um roubo ou um furto até que esse produto chegasse no estabelecimento adquirente, não me interessa, o fato gerador aconteceu. A obrigação de pagar o IPI já nasceu no mundo jurídico. Então essa indústria, independentemente de a operação de compra e venda não ter se concretizado, não ter se consumado, né, o estabelecimento adquirente não tenha ficado com o produto, para o estabelecimento industrial vendedor, né, para o estabelecimento industrial remetente, o fato gerador aconteceu, né, então ele vai ter que pagar o IPI, mesmo que ele não receba o valor aí do estabelecimento remetente, porque provavelmente a empresa compradora ela não vai pagar. Né? Ela não vai pagar aí por esse produto, porque houve um roubo, houve um furto, ela não tem o produto. Né? Então aí o estabelecimento remetente ele não vai receber o valor. Mas como, na visão do fisco, o fato gerador ocorre na saída do estabelecimento industrial, o fisco vai cobrar o IPI aí do estabelecimento industrial remetente, né, do estabelecimento industrial vendedor. Só que aí havia uma outra linha de entendimento. Falou, não ocorreu o fato gerador. Na verdade, Receita Federal, fisco, você está confundindo, né, um dos aspectos do fato gerador com o núcleo do fato gerador. O núcleo do fato gerador, né, vamos ver aqui a tese, né, antes de eu colocar que essa é a tese, né, e a tese que se confirmou no STJ. Né, o STJ foi seguir essa segunda linha. Ele falou, olha, Receita Federal, você está viajando. O fato gerador do IPI não é na saída do estabelecimento industrial. Então, vamos ver aqui a tese. Então, olha aí. Imposto sobre produtos industrializados. Então, é esse o julgamento aqui.
essa decisão. Então, qual que foi aqui? Ó, primeira sessão, né? Embargos de divergência aí no âmbito de um recurso especial, 734.403 é do Rio Grande do Sul. Né? Ele fala, ó, não deve incidir IPI sobre a venda de produtos na hipótese de roubo ou furto da mercadoria, antes da sua entrega ao comprador. Então, saiu do estabelecimento industrial remetente, e aí no meio do caminho, né, entre o estabelecimento industrial remetente e o estabelecimento industrial adquirente, ocorreu um roubo ou furto. Né? O produto industrializado não chegou lá no estabelecimento do adquirente. E aí o STJ, na verdade, ele adotou a linha aí mais pró-contribuinte, a linha aí defendida pela indústria, de que, nesse caso, se houve roubo ou furto antes da entrega do produto industrializado para o adquirente, não houve, não ocorreu aí a incidência do IPI. Então, essa linha defendida pela Receita, que o fato gerador ocorre na saída do estabelecimento industrial, na verdade, a Receita Federal, o Fisco Federal está confundindo o aspecto temporal do fato gerador, né, da hipótese de incidência, com o aspecto material, né, aí da hipótese de incidência. O aspecto material, que é o mais importante, é o núcleo. É o núcleo do fato gerador, é o núcleo da hipótese de incidência. Qual que é no caso do IPI? Não é a saída do estabelecimento industrial. Na verdade, o IPI incide sobre uma operação cujo objeto é um produto industrializado. E essa operação, no caso aí, é uma operação de compra e venda. E como o produto industrializado é um bem móvel, essa operação, esse contrato de compra e venda, ele é somente cumprido quando há a transferência do direito real de propriedade. É quando a tradição, a entrega, a transferência da posse do produto industrializado aí do estabelecimento industrial remetente para o adquirente aí do produto industrializado. Então, se o produto industrializado sai do estabelecimento industrial remetente e a legislação prevê que ali ocorre o fato gerador, pessoal, esse é o aspecto temporal. Ok, ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, mas a operação ainda não se concretizou. Essa obrigação tributária, que nasceu de forma antecipada, ela é uma obrigação tributária que surgiu no mundo jurídico sobre condição resolutória. O que significa uma obrigação tributária que surgiu presumindo que vai ocorrer uma tradição, presumindo que essa operação vai se concretizar. Então, o legislador optou em indicar na lei instituidora do imposto sobre produto industrializado que o fato gerador ocorre de forma antecipada, que o aspecto temporal do fato gerador ocorre de forma antecipada, antes de a operação aí cujo objeto é um produto industrializado ainda não se concretizou. Então, essa obrigação tributária de pagar o IPI aí pelo estabelecimento industrial remetente, ela é uma obrigação que nasceu sobre condição resolutória. O que é uma condição resolutória? Uma condição resolutória é aquela condição implementada no mundo real. No mundo real, ela resolve, ela desfaz a obrigação. Ela resolve a obrigação. Então, no caso aqui, essa obrigação tributária, ela somente é confirmada no momento em que o produto industrializado ele é entregue para o comprador. Ok, né? Se ocorrer isso, ela é uma obrigação que se confirma em virtude, em decorrência da concretização da operação aí com produto industrializado. Mas se acontecer aí algo no meio do caminho, por exemplo, roubo ou furto, que vai impedir que essa operação com esse produto industrializado se concretize, essa obrigação tributária se desfaz. Ela se desfaz, ela não se confirma. Então é esse raciocínio aqui, que se confirmou, que prevaleceu no STJ.
Ok, surgiu o fato gerador no momento da saída desse produto do estabelecimento industrial, mas no meio do caminho ocorreu um roubo, ocorreu um furto. Então essa obrigação tributária ela se resolveu. Ela se resolveu, porque ela surgiu em decorrência da saída desse produto do estabelecimento industrial, presumindo que no futuro vá ocorrer uma tradição, que é a lógica, né? O produto industrializado saindo de um determinado estabelecimento, há uma presunção de que esse produto vai chegar no estabelecimento do adquirente. Mas se algo acontecer, né, essa obrigação se resolve. Não faz sentido eu exigir o IPI do estabelecimento industrial remetente se o fato gerador, se a operação não se consumar. Na verdade, isso violaria o princípio da capacidade contributiva, porque a operação não se confirmou, ele não vai receber do comprador, e aí eu vou tributar uma realidade econômica que não tem substrato valorativo, né? Ele não vai receber nenhum valor. Na verdade, ele não é que o comprador está inadimplente. Não, a operação se desfez. A operação se desfez. Então o comprador falou: olha, vamos rescindir esse contrato, né? Essa operação aí se desfez, ou você me entrega outro produto, ou vamos desfazer esse contrato aí de compra e venda. Então aqui, se a operação se desfez, não faz sentido eu exigir, eu cobrar do estabelecimento industrial remetente, né, do vendedor, o IPI relativo a uma operação que foi desfeita. Então, vamos analisar aqui no slide, que tem uns pontos aqui que eu quero conversar com vocês. Então, aqui foi colocado o aspecto material, né? Não confundir com o aspecto temporal. Essa questão do fato composto, exatamente, né? O fato composto, ele é composto, obviamente, né, de vários fatos. Então, começa lá com a saída do estabelecimento, a saída da mercadoria, do produto industrializado do estabelecimento industrial. E aí o legislador, ele escolheu, esse momento aqui vai ser o momento em que vai ocorrer a incidência tributária. Mas é uma incidência tributária, né, relativa a uma operação que é composta de vários fatos, né, que ocorrem de forma encadeada. Então, saiu o produto do estabelecimento industrial e já se decidiu, aqui vai já nascer a obrigação de pagar o tributo. E aí essa mercadoria vai entrar num caminhão, vai entrar em um veículo de transporte que vai levar até o estabelecimento remetente. E aí, chegando no estabelecimento remetente, esse produto é entregue aí para o comprador. E aí, quando há a tradição, a entrega, a transferência da posse desse produto para o comprador, ok, aí se consuma, se concretiza efetivamente a operação e aí com isso se confirma, aí se concretiza, se consuma, se conclui o fato gerador aí do IPI. Aí essa obrigação tributária que surgiu de forma antecipada sobre condição resolutória, ela se confirma. Ela se confirma. E aí, fulto horror, a não concretização do negócio jurídico. Então, é o negócio jurídico, a operação que dá substrato aí para esse fato gerador do IPI, ela não ocorre, ela é desfeita, ela não é concluída. Então não faz sentido que eu tenha um fato gerador. E é aquela obrigação tributária que surgiu de forma antecipada, ela é desfeita. Né? Então aqui, tradição diferida. Então a obrigação tributária, ela surge antes da tradição. Então, após o surgimento, após o nascimento no mundo jurídico dessa obrigação tributária de pagar o IPI pelo estabelecimento industrial, é submetida a uma tradição. Se essa tradição ocorrer, ok, se consuma, se concretiza o fato gerador e vai se exigir aí o IPI do estabelecimento industrial remetente. Mas se essa tradição não acontecer, né, essa obrigação tributária ela é desfeita, né, porque ela surgiu ela surgiu aí sob uma condição resolutória.
ok? E aí tem a questão da vedação ou confisco, né, de você exigir o IPI em função de aquele estabelecimento não receber ou não ter o direito de receber nenhum valor, porque ocorreu aí no meio do caminho um roubo ou furto. E a questão da não cumulatividade é, não ocorrendo a incidência do IPI, os créditos que foram utilizados para fabricar, para produzir esse produto que foi roubado, foi furtado, vai ter que ser estornado, né? Então, ok, né? Aqui é importante, porque se fosse adotado a tese do fisco, vamos cobrar, vamos exigir o IPI mesmo, se o produto foi furtado ou roubado, ok, aí você não estorna os créditos, porque é um débito, né, na saída desse produto, do estabelecimento industrial, aí eu vou utilizar os créditos que foram, registrados aí na escrita fiscal desse industrial para compensar esse débito em decorrência da venda desse produto industrializado, em decorrência desse débito de IPI. Mas agora, né, se eu adoto o entendimento que o produto foi roubado ou furtado aí no meio do caminho, e o entendimento é de que não houve a incidência do IPI, beleza. Então eu vou ter que estornar os créditos também. Não adianta o industrial querer defender a não incidência, né, e ainda querer ficar com os créditos, né, querer a manutenção dos créditos. Então não vai haver aí o estorno desses valores. Vai haver o estorno desses valores porque não vai ter aí o débito, né, para você compensar. Ok, pessoal? Então, era isso, né, que eu queria tratar com vocês, que eu queria conversar com vocês em relação a essa importantíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.